Ser Remo é para quem acredita. Vou começar o vídeo com essa frase. E de fato é. Acreditar até o final. Minuto 49.04. Já tinha que ter acabado o jogo ali, mas a falta nem tinha sido cobrada. Ela tinha apitado a falta no minuto 48 e 37 segundos. E aí Vitor Bueno correu para a bola, bateu bem, precisão, força, velocidade e ainda contou com o desvio de Alejandro. Remo empata lá no estádio Beira-Rio, um sentimento que o torcedor pode ter de comemorar um ponto conseguido. Mas espera lá, Danilo, você nos vídeos anteriores falou que nós precisávamos de 50% dos pontos que vamos disputar. E de fato é, precisa de cada 6 pontos, 3 conseguidos. E por que não buscar 4 agora nessas duas deslocações difíceis fora de casa? Mas eu vou te contar o que eu vi do jogo entre Internacional e Clube do Remo. Acabou agora há pouco, são 22 horas e 6 minutos aqui em Goiânia. Eu vi o jogo, já estou no calor da emoção, já peguei os dados e vou te trazer as minhas ilações desse confronto. Então convido você a ficar nesse vídeo. Mas antes, quero agradecer a turma, muitas pessoas estão comprando os bonés do Dedê, estão gostando, né, das cores dos bonés, eu estou muito feliz, inclusive já tivemos que fazer mais pedidos lá na fábrica, na cor azul marinho do Clube do Remo, ainda não tem previsão de entrega, então por isso que eu não posso anunciar, tem esses azul, o preto foi o que mais saiu, olha esse azulzinho aqui, o tanto que ficou bonito também, os bonés estão tendo uma saída e uma procura muito legal, a cor rosa, então saiu bem, o roxo teve uma boa aceitação também, esse cinza com alguns rasgos, esse rosa e o vermelho também, esse rosinha aqui, alguns maridos compraram para as suas mulheres e esse vermelhinho também, teve 2 ou 3 pessoas que pediam 4 unidades dele, então foi uma saída interessante, mas a cor preta foi sem sombra de dúvidas as cores que mais aí foi bem aceita, mas com certeza vamos fazer mais pedidos e você que quiser, você sabe, tá no link aí abaixo, o número do telefone, chama no WhatsApp, porque o Dedê vai para Belém dia 4 de setembro e você que mora em Belém ou nas cidades próximas, eu levarei até Belém, pegará comigo no hotel ou as cidades que você morar aí, eu direciono para o Correios e fica mais fácil para pagar esse frete aí em menos locação. Já que eu vou, coloco na minha mala, põe na sacola, na caixa, com adesivo do Dedê e uma cartinha também que eu estou escrevendo para cada uma dessas pessoas que compraram e vou levar os bonés. Dito isso, o Clube do Remo sai perdendo pela 17ª vez em 23 rodadas, ou seja, 23 rodadas do Brasileirão, ele tomou 17 vezes gols no primeiro tempo. E nos primeiros minutos, então, contra o Inter foi 2 vezes. 5 minutos lá no estádio Mangueirão, hoje 4 minutos no Mangueirão e 5 minutos no estádio Beira-Rio. Ou seja, o time do Clube do Remo toma muitos gols no primeiro tempo. Por quê, Danilo? Como é que você explica isso? Falta de concentração? Escalação errada? Eu junto os dois, um pouco de cada. Também Léo Condé tem meia culpa nisso, por ter escalado os jogadores errados. Eu não entraria com esse meio campo que ele entrou, com Zé Wellison, Zé Ricardo e Leonel Pico. É pedir para não ter nenhum tipo de armação. Eu tenho que defender, Alan Patrick é muito bom. Mas você tem que jogar também, meu amigo. Você não fica o jogo inteiro só defendendo, não. Você tem que ter a bola, você tem que ter um cara que tem um perfume para ligar, uma qualidade técnica a mais. E nota-se isso claramente que o Vitor Bueno tem. 16 jogos, 3 gols, 3 assistências, participou em 6 gols em 16 partidas. É um cara que tem uma qualidade no passe, tem altura, tem a bola parada, ele tem uma visão diferente. E aí ele recua o Zé Ricardo, tira o Leonel Pico, põe o Zé Ricardo do lado do Zé Wellison e fala pro Vitor Bueno ter liberdade. E o time foi outro, o Galeano dando profundidade pela direita. Também confesso que não entendi essa escalação de pôr 2 ali no setor direito, com o Marcelinho mais ofensivo e o Pikachu mais na lateral. Eu não entraria assim. Ah, deu certo. Não deu certo para mim, não deu certo. Para quem que queria o empate e se contentou, tudo certo. Mas quem queria a vitória, todo momento, eu não entraria com essa escalação. Nem trouxe o Pikachu aqui para time titular. Entraria sim com o Vitor Bueno ali no meio campo, um Manga e um Jajá na frente para tentar essa ligação. Ah, quero o Manga no banco, põe o Talhari como ele pôs. Mas a verdade é que esses números aqui do Clube do Remo, tomar 17 gols em 23 jogos, todos no primeiro tempo, é muito. E ele só conseguiu reverter contra o Bahia, que ele toma o gol aos 32 minutos em Belém e vira para 4-1. Ele conseguiu reverter contra o Botafogo, que ele toma o gol no minuto 13 e vira para 2-1. E conseguiu reverter diante da Chape, que ele toma o gol aos 24 minutos e vence por 3-2. De resto, ou ele empatou ou ele perdeu. Tomou 4 minutos para o Internacional, 16 minutos tomou um gol do Fluminense, 24 minutos tomou o gol do Pedro Rocha lá em Curitiba, 19 minutos tomou um gol do Flamengo, os 32 minutos tomou um gol do Bahia e conseguiu a virada, 40 minutos tomou um gol na Vila Belmiro com o Santos, 19 e 37 minutos tomou um gol do Bragantino lá no Nabia Bichedid, tomou 34 minutos lá na Curuzu um gol do Cruzeiro, tomou aos 13 minutos um gol do Botafogo e conseguiu a virada, tomou aos 24 minutos em Belém um gol do Palmeiras,
tomou aos 25 minutos do primeiro tempo um gol da Chape e conseguiu reverter, tomou aos 45 minutos do primeiro tempo do Atlético Paranaense e perdeu, tomou um gol aos 26, 40 e 45 minutos do Corinthians, tudo no primeiro tempo. Aos 30 minutos do Mirassol toma um gol também, aos 34 minutos e 38, depois de estar vencendo o Atlético Mineiro, toma 2 gols no primeiro tempo, toma um gol aos 22 minutos do Atlético Mineiro lá na Arena MRV na primeira fase, e agora do Internacional 5 minutos de jogo do primeiro tempo. Ou seja, são 17 jogos dos 23 que ele toma gols no primeiro tempo. Por que eu fiz essa tarefinha? Ela já está aqui há algum tempo e eu fui observando, eu falei, cara, mas esses gols que ele toma no primeiro tempo é fruto de desatenção, é fruto de falta de concentração, e fui observar algumas escalações. E tem muito dedo do Léo Condé. Ele escala, parece que ele oferece ao adversário 45 minutos. Ele ofereceu contra o Corinthians 45 minutos, ofereceu contra o Galo, contra o Coritiba, contra o Fluminense, contra o Internacional hoje. Escalações erradas. Ah, mas quem entrou melhor, mudou. Lógico que mudou o time. Você muda a forma de jogar, você traz um Galeano que quer buscar o último terço, jogador que quer mostrar serviço, entrou bem, o Vitor Bueno que consegue assistir. A verdade é que o gol que o Inter faz, logo nos primeiros minutos, ele explora o setor que causou surpresa, né? Com o Pikachu e o Marcelinho ali pelo setor direito, muito aberto, coloca a bola no meio para o Matheus Bahia, que ele domina, ele olha, ele mapeia, ele pensa, aí ele cruza para trás para o Carboneiro sozinho e empurrar para dentro do gol. E aí depois o Carboneiro tem 2, 3 chances, quem não faz, leva, esse ditado é fato. O primeiro tempo termina com o Clube do Remo quase ou nunca chegando ali, poucas bolas que eu me lembro de ter chegado pelo setor direito. O Marlon eu achei muito preocupado com o Carboneiro e de fato tinha que preocupar mesmo. Ele não fez uma boa partida, uma boa estreia, pelo menos ao meu ver. Ele teve muita dificuldade em marcar o Carboneiro ali pelo último terço do campo. O Carboneiro é um bom jogador, mas erra muito gol. Ele tem 2, 3 chances para fazer um gol. E aí foi dito e feito, ele teve outra oportunidade no segundo tempo, não conseguiu. O Tchamba também achei em certos momentos desesperado, sem ritmo, passada lenta. Então isso comprometeu também ali do lado do Marlon, né, que era sempre um setor onde o Internacional atacava. Mas a verdade é que o Clube do Remo, no segundo tempo, é completamente diferente do primeiro. Um primeiro tempo mais Inter, menos Remo, e no segundo tempo mais Remo e menos Inter. Ah, mas o Inter teve chance de fazer o 2-0. Teve, Rangel fez uma linda defesa, escanteios que o Internacional tinha, contra-ataques, mas nunca foram aproveitados. E o Inter tem um orçamento alto, 29 mil torcedores, mas a verdade é que a resiliência que o jogo foi pedindo, o Clube do Remo com bons executores, o Vitor Bueno que entrou bem, deu mais amplitude no setor direito com o cara que é da posição, o Galeano, não com o Marcelinho, que ali, com todo respeito ao Marcelinho, gosto dele, na posição dele, ele não estava conseguindo ser aquele jogador que no último terço vai para cima, olha, temporiza, começa, roda, fecha ali no segundo poste quando a bola está do outro lado. Enfim, o Galeano trouxe isso, com o Vitor Bueno trazendo uma qualidade técnica apuradíssima que ele tem, né? Um jogador alto, de amplitude, de duelo, de assistência. Ele bate uma falta que o Matheus Cunha consegue salvar, a bola tinha endereço no gol. Ele bate um escanteio que o Tchamba cabeceia para fora. E depois, por fim, ele dá um chutaço que conta com o desvio do Alejandro. Um resultado péssimo para o Internacional, jogado em casa, vencendo por 1-0 até os 49, toma o gol do seu concorrente direto. O Inter ia abrir 4 pontos na tabela de classificação, agora está apenas 1 de novo, assim como iniciou a rodada. Se a gente for analisar toda essa rodada, a gente tem que também olhar os 2 pesos e 2 medidas. Buscar um ponto contra o Internacional lá em Porto Alegre, o Inter que vinha tentando esboçar uma reação, empatou com o Flamengo 1-1 em casa, empatou com o Palmeiras 0-0 fora e ia vencer o Clube do Remo. Buscar um ponto lá, então, foi vantajoso. Da parte de baixo da tabela, Chapecoense empatou, o Santos venceu, que foi o único time que venceu da parte de baixo. O Grêmio perdeu para o Atlético Mineiro, o Vasco perdeu para o Santos, o Mirassol perdeu para o Flamengo e o Remo e o Inter empataram. Então, se a gente for olhar, só o Santos abriu um pouco dessa margem, né? O Santos foi para 25 pontos e o Clube do Remo agora chega a 23. Diminui ainda aí essa diferença, ele deixa ali a zona de rebaixamento com 1 ponto a mais do que o Vasco, fica 1 ponto a menos do que o Inter, mas a verdade é que ainda está lá. Hoje cairiam Chape, Vasco, Clube do Remo e Mirassol, e o Internacional, primeiro time ali com 24. A verdade é que o Internacional, o próprio Grêmio e o Santos, para mim desses 3 aí, 1 ou 2 deles vão. E o Vasco está num momento péssimo, perde na rodada de novo, né? Não consegue embalar, não consegue ter sequência, ainda tem a Copa do Brasil para ele ter concentração, vai enfrentar o Vitória, que é um adversário difícil, então eu vejo que o Vasco ele é um candidatíssimo aí. A vitória era o que se esperava? Sim, mas não veio, também não veio a derrota, não deixa o seu oponente direto e depois nos confrontos diretos, quando for precisar de desempate, conta-se muito isso. Contra o Atlético Mineiro foram 2 empates, contra o Mirassol foi 1 empate e 1 derrota, contra o Inter foram 2 empates.
Então, se você for olhar contra o Vitória, foi uma vitória, um triunfo, uma vitória, né, no caso, e uma derrota, então ele tem 50%. Então, contra a Chapecoense até o momento venceu um. Então, ali na parte de baixo ele não está mal. Contra o Santos perdeu, agora tem que vencer em casa para que consiga isso. Contra o Grêmio empatou lá, vamos ver no jogo da volta. Então, ele está duelando contra os times ali da parte de baixo. Só o Mirassol que destoou um pouco, mas o restante é que ele entrega isso. Tem que ter mais atenção, principalmente no primeiro tempo, porque isso aqui são dados. Eu trouxe isso aqui só para a gente ter essa certa preocupação, porque se eu tenho esses dados, imagino que o Léo Condé e a comissão dele também tenha. Então, para esse estudo, né, para essa concentração, essa exigência, falar, pessoal, vamos fazer um pacto aqui entre nós, nos primeiros 15 minutos não tomamos gol, depois dos 15 ao 30 também não, eu vou avisando vocês, vamos passar um primeiro tempo sem tomar gol, sem ter que correr atrás do adversário, a gente sempre toma 1, 2 gols no primeiro tempo e está tendo que ser reativo. E aí os caras que jogam no início, no 11 titular, tá sempre que reagir a um gol já tomado. E aí no segundo tempo quem entra tem sempre que buscar um resultado. E foi assim hoje, né? O Inter vencendo por 1-0, o Vitor Bueno entra no intervalo lá ao lado do Galeano, que para mim trouxe outra mudança. Eu não colocaria o Manga tão cedo como ele colocou, tirando o Jajá. Lembrando que o Jajá é o jogador que mais gols tem nesse Campeonato Brasileiro, é o artilheiro do time, então você não pode mexer. Não fez um bom jogo porque foi pouco acionado, também com o meio campo sem Vitor Bueno, ele não seria de fato acionado. Tanto é para você ver que o Galeano, em 10 minutos, teve muito mais ações do que o Jajá durante todo o primeiro tempo. Por quê? Fruto de uma sequência de bola, de recuperação, de uma triangulação. Tanto que a primeira bola no segundo tempo, ele recupera, dá no Vitor Bueno lá pelo setor direito. O Vitor Bueno ameaça dar de primeira, gira e depois enfia nele, dá um passe nele lá no fundo, em profundidade. Então ele já toca na bola mais vezes em 10 minutos do que o Jajá tocou em 45 minutos. São dados, são números que vale a pena a gente ter entendimento também, não criticar o Jajá que foi abaixo. Ele foi abaixo porque não tinha ninguém para municiá-lo também ali no último terço do campo. Um ponto, vamos lá para sábado para enfrentar o Fluminense, poucos dias de descanso, vai ter terça, quarta, quinta e sexta para ter aí ajustes. Eu penso que mais parte da cabeça do Léo Condé em termos de escalar certo do que propriamente os jogadores que vão entrar. Ele tem que procurar trazer o Vitor Bueno, já entregou 3 gols, 3 assistências, participando de 6 gols. Ele é um dos líderes de assistência desse time, então ele tem que estar no jogo. Um cara que entrega assistência, entrega bola parada, tem altura, tem um perfume, tem uma qualidade, você não pode deixar um cara desse de fora. Vai jogar fora, num campo grande, num campo bacana de jogar, que é o Maracanã. Traz o Vitor Bueno para dentro de campo, tira o Zé Wellison, que para mim em certos momentos errou passes abusivos, que causava contra-ataques nas transições para a equipe do Inter. Então, ou tira o Zé Ricardo, ou tira o Leonel Pico, mas o Vitor Bueno tem que jogar. Independente de quem ele vai sair, qual é a opção que ele vai tomar, para mim o Vitor Bueno tem que jogar. E no último terço eu não entraria com o Marcelinho, pelo contrário, quer manter o Pikachu, que mantém na direita, mas ou o Marcelinho é lateral ou ele é banco. Não inventa ali no último terço. Você tem ali agora o Galeano, que deu profundidade, entra com ele ou entra com o Manga, mantém o Jajá e o Taliari, você tem opções. Basta entender os seus jogadores e não ter o complexo de inferioridade. Você vai jogar no Maracanã contra o time do G4, tudo certo, orçamento maior, que bateu o líder na última rodada, que foi o Fluminense vencendo o Palmeiras, mas você não pode se apequenar. Você tem que ter complexo de humildade, de respeito pelo adversário, mas de inferioridade jamais. Então, Léo Condé, está passando muito pelas suas leituras. Se a gente for parar para analisar friamente os últimos resultados do Clube do Remo, passa muito pela leitura. Muitos torcedores vêm falando, o Léo Condé escalou errado, o Léo Condé fez isso, o Léo Condé fez aquilo. Então, assim, tira um pouco de você esse protagonismo e joga para os jogadores. Fala, cara, eu vou escalar certo, eu vou entrar com esse time. E nem sempre a escalação certa é aquela que vai vencer, mas a escalação que demonstra uma certa melhoria, e foi o que se viu no segundo tempo lá no estádio Beira-Rio. Gostei do que vi, gostei do Vitor Bueno, gostei do Galeano, gostei de um Taliari que ficou mais participativo, porque sabia que poderia receber, teve mais volume, teve mais chance, teve mais oportunidade, e o Marcelo Rangel, quando precisou, fez uma intervenção bonita, saindo e abafando o Carboneiro. O Clube do Remo traz um ponto lá de Porto Alegre, mas precisa de 50% a cada 6 pontos conquistados. Então, vamos em busca da vitória contra o Fluminense, para depois receber Curitiba e Flamengo, no qual eu vou estar em Belém para acompanhar esse grande duelo e transmitir muitas boas energias. Fechou? Quer adquirir o boné do Dedê? Não perca tempo, manda mensagem no número abaixo, os bonés estão bem bonitos, e com certeza vai ficar muito bacana na sua cabeça aí, cada um mais bonito que o outro, bem feito, um boné que você vê os cuidados, né, a linha dele, então assim, é bem legal.
Então basta você chamar, a gente está aqui com a nossa equipe pronto para te atender. Fechou? Forte abraço, fique com Deus. Foi o que eu vi do jogo e, claro, com certeza quero a sua opinião nos comentários abaixo, mas eu penso que passa muito pelo que o Léo Condé precisa entender e fazer para que esses jogadores consigam ter um resultado melhor aí. Forte abraço para vocês. Fique com Deus. Tchau.